Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais uma vez, quero com você rezar. Ana Paula, seja bem-vinda. Ana Cláudia, bem-vinda também. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Fernanda, Maria Dorosil, Ina, Lili, Margit, Cris, sejam todos muito bem-vindos. Beatriz, Silvete, Marlene, rezando por você, em especial pelos Ni, Francisca, Andréia, Zezo, bem-vindos. Elísia, Gilmar, Mônica, Lu, sejam todos muito bem-vindos. André, Ivone, e vamos pedir a Deus que olhe por nós, pela nossa vida. Márcia, rezo por você. Vera Lúcia, por você também. E queremos, Giovanni, nos colocar na presença de Deus. Silvana, que Deus possa te abençoar cada vez mais, né? Daniela, Ana Bea, bem-vindos. Cláudia, Dorilda, rezemos por todas as nossas vidas, né? E queremos pedir que Deus olhe por nós também. Maria Valzete, Dona Sueli, Ângelo, Vânia, bem-vindos. Vamos colocando a nossa vida aos cuidados de Deus. Alecilda, Elga, que Deus abençoe você. Luana, rezo por você. Patrícia, Clarice. Vamos hoje colocar nossa vida aos cuidados de Deus. Lidamir, Graciele, Luísa. Vamos pedindo que Deus os abençoe cada vez mais. Cláudia, que Deus te abençoe. Felipe, Mariaque, rezo por você também. Silvana, que Deus te abençoe e te guarde. Com o Blanco, a você também. Jorge, rezo por você também. Vanessa, rezando por você, pela sua vida. Carmen, rezo por você. Silvana, rezo por você também. Graciela, Ana Paula. Colocamos tudo isso diante de Deus, né? E vamos pedindo que Deus nos proteja cada vez mais. É muito importante a gente sempre estar na presença de Deus, pedir a sua presença sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós estamos vivenciando. E para nós hoje é mais um dia da graça e da presença de Deus. Hoje, dia 27 de abril, um passo a mais que nós damos em nossa vida, e nesta semana nós estamos olhando para o bom pastor, aquele que nos cuida. E ontem, Ivana, a gente rezava sobre isso, Hilde. Ontem a gente olhava sobre o grande cuidado que o bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bom Deus, tem para cada um de nós, para cada um de nossa família cristiana. E hoje nós vamos ver para que Elaine, para que esse cuidado, Arícia, Mônica, Cristiano, Márcia, para que esse cuidado, Ana Divair, dê certo, a gente precisa, Ângela, escutar a voz do pastor. Como é necessário, como é importante a gente escutar a voz do nosso pastor, daquele que sempre está junto de nós, daquele que nos ensina a esperar, aquele que nos ensina a não meter as mãos pelos pés, aquele que nos ensina a ter o dom da paciência, sabe, Elizabeth? E aí nós vamos ver Ângelo, Lu, nós vamos perceber que existe no mundo hoje muitas e muitas vozes. Existe hoje, nós escutamos muitas vozes, escutamos hoje muitos dizeres, escutamos muitas notícias. Nem todas elas, Luísa, Morgana, Amanda, dê um abraço no Binho e todos que estão ali, nem todas essas vozes elas são boas, e nem todas essas vozes nos levarão a um caminho seguro, Antônia. Por isso, escutemos sim a voz daquele que é o bom pastor. Marco, escutemos a voz, sabe, daquele Jane, escutemos a voz daquele que nos quer bem.
Leoni. Escutemos a voz, Lúcia, daquele que quer colocar a nossa vida sempre aos cuidados de Deus. E é por isso então, Lúcia, é por isso então, Fátima, é por isso então, Vera, que nós vamos agora rezar e pedir ao Espírito Santo que hoje nos dê o dom de escutar, né? Bea, que o Divino Espírito Santo toque o nosso ouvido para que a gente escute e escute bem a todas as coisas, Marli. Vamos hoje, Isabel, Dorilda, vamos hoje pedir esse grande dom, o dom de escutar a voz do bom pastor. Vamos hoje pedir esse dom de escutar aquele que nos quer bem. Vamos hoje pedir o dom daquele que quer abrir os nossos caminhos. Por isso, junto comigo agora, aí na sua casa, aí onde você está, junto comigo agora, vamos rezar a oração ao Divino Espírito Santo, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E é assim, Maria Lúcia, é assim, Cláudia, é assim, Dulcineia, que nós queremos ser lei, sempre com o nosso ouvido, sempre com a docilidade do nosso ouvido, Letícia, escutar a voz daquele que nos quer bem, Andréia, Olavo. E juntos, então, agora, dizemos assim, Rosângela, Roseles, digamos assim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, Marilda, Maria Inês, Neuci, Maria Joana. Bendito Eliette, seja Deus que está nos reunindo no amor de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor daquele que sempre nos quer bem e daquele que sempre vai nos mostrando caminhos verdadeiros. É por isso então que nós queremos dar este passo maravilhoso para agora colocar do nosso coração a palavra de Deus. Queremos agora então escutar. Vamos escutar a voz do bom pastor. Vamos escutar a voz de Jesus, Clarice, Valtrudes. Vamos escutar, Almiranda, Maria Dalprá, a voz de Jesus, do bom pastor. E vamos perceber o que ele hoje quer nos dizer. Aonde hoje nosso Senhor Jesus Cristo quer tocar o nosso coração. E assim, com certeza, muitas e muitas coisas poderão ser diferentes na nossa casa e aonde a gente está. Trago até você o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22 ao 30. João, capítulo 10, versículo 22 ao 30. E é uma palavra muito bonita. É uma palavra muito especial. É uma palavra que vai nos colocar muito na presença de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno
e Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram-lhe: Até quando nos deixarás em dúvida? Até quando nos deixarás em dúvida? Jesus olhou para eles e os escutou. E eles disseram: Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em meu nome, e em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, meu irmão, olha só, minha irmã. Hoje, de presente, nós temos o Evangelho que para nós diz muito. E o versículo 27 do capítulo 10 do Evangelho de João diz assim: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É uma palavra que hoje, Eduardo, é uma palavra hoje, Sandra, uma palavra hoje, Dona Maria, que nos enche de esperança. Escutar. Escutar é uma atitude que a gente precisa exercitar mais e mais. Por que que a gente escuta? A gente escuta muitas vezes para entender aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Deus nos deu 2 ouvidos para que a gente possa escutar mais do que falar. Porque quando a gente não escuta, a gente vai criando confusão. Quando a gente não escuta, a gente vai, sabe, Angélica, José Sônia, Zezo, né, rezando nesta intenção. Quando a gente não escuta, a gente vai atropelando todas as coisas e todo o processo. Então, hoje é nos pedido que a gente escute e que a gente escute a voz do bom pastor e que a gente coloque em prática o que o bom pastor nos pede, nos ensina, Maria Dalprá, Teresa, Vilma. Hoje nós precisamos, sabe, hoje nós precisamos dar esse passo a mais. Maria, hoje nós precisamos dar, sabe, Vilma, hoje nós precisamos dar esse passo a mais. E escutar, Berenice, a voz do bom pastor e colocá-la em prática, em prática na nossa casa e na nossa família. Ontem a gente via uma coisa muito bonita aqui. Ontem a gente via nosso Senhor Jesus Cristo dizendo assim: eu sou o bom pastor e minhas ovelhas me conhecem. Então, eu até me arrisco aqui a fazer uma pergunta para você.
Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Eu me arrisco, sabe, Irene, Valmor, a fazer esta pergunta. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Porque ontem a gente escutou assim: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas me conhecem. Então, Devani, então, Ana Paula, Lu, você conhece a Jesus? Você conhece a Jesus? Dona Sueli, é uma pergunta que a gente faz assim. Você conhece a Jesus? Porque a gente precisa conhecê-lo, né? Mas atenção, atenção, não basta somente conhecer a Jesus. Não basta somente conhecer Jesus. Sabe, Adão, por que é que não basta Luciano, Márcia, Ângela, Fátima? Por que não basta apenas conhecer a Jesus? Porque se a gente conhece e a gente não escuta Sir Martins, e a gente não coloca em prática, de nada adianta, Sheila, conhecer a Jesus, Silvana. Por isso hoje a gente olha, Cássia, hoje a gente olha, Bernadette, para tudo isso. Sabe, Renato, um abraço, você, as meninas, Alice. Veja só, eu volto a perguntar aqui, Ângelo, você conhece a Jesus? Você conhece o bom pastor? Creio que a resposta, né, Janete, Alexandre, vai ser sim, padre. Eu conheço a Jesus. Eu conheço o bom pastor. Que bom, fico feliz por isso. Te parabenizo por você conhecer a Jesus. Agora vem, sabe, Rose, Adriano, Maria Estela, agora vem aquela outra pergunta. Além de conhecer, você escuta? Edgar, Arceli, além de conhecer a Jesus, o bom pastor, você escuta Ele? Você escuta o que Ele tem a lhe dizer, Marlene? Sabe, essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Essa é uma pergunta que a gente precisa responder para o nosso coração. Sabe, Maria Salvador? Além de conhecer, de nada adianta conhecer se a gente não escuta. Escutar a voz do bom pastor. Escutar a voz de Jesus. Escutar a voz daquele que sempre nos quer bem. Daquele que sempre quer abrir os nossos caminhos. E aí, né? E aí? Agora mudou a pergunta. Escutar a voz de Jesus. Escutar a voz de Deus. Escutar a voz, o clamor, a presença do Espírito Santo no nosso coração será e significa caminho seguro, Adelaide. Significa caminho tranquilo. Significa passar pelo vale tenebroso. Significa colher a felicidade e tantas outras coisas que nós queremos para nós, Júlia. E aí, Júlia, a gente vai ver, Josefina, aqui, que sempre que a gente escuta a voz, sempre que a gente escuta a voz de Deus, sempre que a gente escuta a voz do bom pastor, Arlete, maravilhas acontecem na nossa vida. Agora eu me arrisco a ir um pouquinho mais fundo nesse momento de oração. Quais são as vozes que você tem escutado hoje, Maria Dorli, Maria Estela? Quais são as vozes que você tem escutado hoje? Quais são as vozes que chegam até o teu ouvido? É aquela voz boa, Vere? É aquela voz boa, Salete? É aquela voz que faz bem? Quais são as vozes que você tem escutado? Quais são as notícias que você tem escutado?
A quem você tem escutado? Porque dependendo de quem a gente escuta, assim será o meu pensamento e a minha atitude. Se você escuta somente pessoas violentas, provavelmente a sua palavra vai ser violenta e às vezes até as tuas atitudes serão violentas. Se você escuta aquele que só vê, sabe, Leoni, sabe, Marco, sabe, se você escuta somente a voz de quem fala, de quem é negativo, de quem diz que as coisas não vão dar certo, de quem diz que as coisas não vão para frente, Guilherme, adivinhe o que é que vai acontecer. Se você escutar a voz de quem só fala mal dos outros, de quem não vê uma qualidade, de quem não vê uma potencialidade ali, como é que as coisas vão dar certo? Provavelmente, sabe, Marli, sabe, Arley, a nossa atitude vai ser falar mal, prejudicar, ver coisas aonde não existe. E aí, agora eu volto a perguntar nesse momento, Dilmira, sabe, Ivanilda, Dilmira, Ivanilda, volto a perguntar aquilo, Iva. Qual é a voz? Ivo, quem é a voz e a voz de quem você está escutando? E aqui, sabe, eu gostaria apenas de trazer alguns exemplos. Jesus, ele é o bom pastor, sim. Ele nos quer bem, sim. Ele quer abrir os nossos caminhos, não tenhamos dúvida disso. Deus nos quer bem, não precisa nem ter dúvida disso. Deus é por ti, Deus luta ao teu encontro, Deus luta junto de você, não precisa nem ter dúvida disso. Ele faz tudo isso. Ele faz tudo isso e faz muito, muito bem. Agora, olha só, Marta, né? Olha só, vamos apenas pegar um evangelho, né, que nos mostra que quando a gente escuta a voz de Jesus, quando a gente escuta a voz de Deus e quando a gente coloca ela em prática, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Eu quero aqui apenas trazer 2 ou 3 exemplos. Vamos fazer uma viagem na palavra de Deus. Se coloque lá com Abraão e Sara, que não tinham filhos. Mas eis que a voz de Deus disse: Abraão, Abraão, saia da tua terra e terás uma descendência. Abraão escutou a voz de Deus e colocou ela em prática. Vamos fazer uma nova viagem diante da palavra de Deus. Cheguemos até o casal de Nazaré, ou a família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Cheguemos até eles e lembra quando Herodes queria matar o pequeno Jesus? José pegou no sono e durante o sono José escutou a voz de Deus que dizia assim: José, José, levanta rápido, pegue o menino e a mãe e fuja para a região do Egito. José escutou a voz, pegou a mãe e o menino e o salvou. Escutou a voz do bom Deus de Deus. Agora, quer mais um exemplo? Vamos chegar até no diálogo de Jesus com o centurião romano. O centurião romano tinha um empregado muito doente. E ele chegou até Jesus e ele disse assim: Senhor, o meu empregado está de cama terrivelmente, está morrendo. Senhor, me socorre. Jesus disse: sim, já estou indo na tua casa. Já estou chegando na tua casa, vamos lá. O centurião romano interrompe e diz: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Jesus, antes
dá um elogio, Jesus diz: ei, vai, que o teu empregado está curado. E o que é que o centurião romano fez? Ele não duvidou, ele levantou-se e ele foi. E no caminho já veio a notícia: o teu empregado está curado, ele está de pé, ele melhorou. Só trouxe esses 2, 3 exemplos aqui para dizer assim: qual é a voz que você tem escutado? Quando a gente escuta a voz do bom pastor, sabe a Regina, sabe a Antônia, sabe Ina, sabe Veri, quando a gente escuta, sabe Júlia, quando a gente escuta a voz de Deus e a gente coloca em prática, milagres acontecem na nossa vida. Por isso que Deus jamais vai brincar, Neuci, Albany, por isso que Deus jamais vai brincar com você. Por isso que Deus jamais vai brincar com os teus sentimentos. Por isso que o bom pastor jamais vai brincar com a tua história. Ele vai te ajudar, ele vai te conduzir, ele vai abrir todos os caminhos. E todas as coisas sempre darão certo a quem escuta a voz do bom pastor, Alexandra. Sempre, 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 sabe? Sempre as coisas vão dar certo para quem escuta a voz do bom pastor. As coisas sempre serão melhores, mais leves, mais tranquilas, mais seguras, quando a gente conhece Jesus, quando a gente escuta a sua voz, Nadir, e quando a gente coloca em prática aquilo que Ele quer. Volto aqui a dizer, já finalizando esse momento, quem você tem escutado? Qual é a voz que você tem escutado? Quem é que hoje, qual é a voz que tem entrado no teu ouvido? Você tem um tempinho a mais para colocar Deus no teu coração. Escute, escute e coloque em prática. Coloque em prática aquilo que Jesus quer para a sua vida. E aí sim, você pode dizer assim: o Senhor é meu pastor. Eu escuto, André, Leônidas, o Senhor é o meu pastor. Eu o escuto e eu coloco em prática, Deise, a sua palavra e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Eu o escuto, eu coloco em prática aquilo que Ele me diz e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, eu o escuto e coloco em prática a sua palavra e nada me faltará. Olha só que expressão maravilhosa a gente leva para a nossa vida e a gente coloca em prática e a nossa vida sempre ganhará um brilho a mais. Então, estamos agora finalizando esse momento. Estamos agora finalizando esse momento de oração, de encontrar-se com o bom pastor, de colocar a nossa vida sempre ao seu cuidado. Que bom que hoje junto nós podemos rezar. Que bom que hoje aqui a gente pode compartilhar, colocar algumas coisas a mais na presença de Deus. Que bênção, que alegria. E agora então, vamos pedir a bênção para a nossa casa, para a nossa vida, para você. Aonde você gostaria que o bom pastor tocasse? Aonde nosso bom Deus precisa estar agora? Qual é a pessoa? Qual é a situação? Aonde nosso Senhor Jesus Cristo precisa ir neste momento? Traz no seu coração a pessoa, a situação, aquilo que você gostaria que Jesus tocasse. André, Andressa, traz no seu coração. Traz no seu coração. Aonde Jesus hoje precisa levar paz, proteção. Aonde, Fernanda, Luana, vai trazendo no seu coração e vai colocando tudo isso diante de Deus. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que você tenha um dia abençoado, cheio da graça e da presença de Deus. Não se esqueça de uma coisa: escute a voz do bom pastor. Escute a voz do bom pastor. Coloque em prática a voz do bom pastor. E saiba que você também pode ser o bom pastor, a boa pastora na vida de alguém. Se cuide e que Deus te abençoe, te guarde, hoje e sempre. Amém. O Senhor é meu pastor.